missionário Paulino aqui para, meu Deus, ministrar aos nossos corações através da tua palavra. Então, meu Deus, em nome de Jesus, use o teu servo, como o Senhor tem feito, e que em nome de Jesus, Pai, ele se esvazie de toda a sabedoria humana e que a sabedoria dos céus sobrecaia sobre a vida dele, Senhor Deus. Pai, use o teu servo, fale conosco nessa noite uma vez mais, ou continue falando conosco nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas mais uma vez, recebendo o Senhor do Senhor. Amém. Paz, querido. Meu nome é Paulino, para quem não me conhece. Abra comigo a tua Bíblia, em Marcos capítulo 8. Eu penso que você não cria expectativa a meu respeito, tá? Eu posso decepcionar. Então foca no Senhor. Marcos capítulo 8, versículo 28. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: responderam-lhes eles: uns dizem João o Batista, outros Elias, e ainda outros alguns dos profetas. E então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissessem aquilo a respeito dele. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto, e que depois de 3 dias ressurgisse. E isso dizia abertamente, ao que Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. E chamando assim a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir antes após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que diria o homem em troca da sua vida? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier da glória de seu Pai. Amém? Pode tomar seu assento. Irmãos, hoje eu quero falar sobre colonização. É um tema que não é muito comum falar dentro dos púlpitos, né? Nas igrejas. A gente ouve mais falar isso nas faculdades, escolas e tudo mais. Mas hoje eu quero falar sobre colonização, ok? Sem a gente olhar para esse texto que a gente leu, se a gente se atentar um pouco na pregação de Jesus, no começo de tudo, você vai perceber que quando ele começa a pregar, ele começa a falar assim: se arrependem, porque está chegando o reino dos céus. E João Batista faz a mesma coisa, ele vai pregando e ele traz a mesma mensagem. Quando os discípulos começam, a mensagem que está em evidência é sobre arrependimento, certo? E durante o ministério de Jesus, você vai perceber que ao longo da explanação dele, ao longo da pregação do evangelho dele, você vai perceber que ele está tentando trocar a cultura terrena para uma cultura divina. Aí você fala: Paulino, como é que isso funciona? Jesus vem dos céus para trazer uma cultura dos céus sobre a face da terra. A ideia de Jesus era que a terra, os homens vivessem como ele vivia nos céus, ok? Então Jesus veio implementar a cultura do perdão na face da terra. Jesus veio falar assim: olha, se alguém bater no lado da face, você dá o outro lado. Jesus falou assim: olha, ame o seu próximo. Jesus está pregando o amor. Quando Jesus começa a pregar, para quem gosta de ler Bíblia vai perceber que algumas pessoas começam a admirar. Eles perguntam assim: quem é esse cara? Quem é esse homem? Por que ele prega diferente? Por que o conteúdo da mensagem dele é diferente? Por que ele prega com tanta autoridade?
Então você começa a perceber que Jesus Cristo, ele vem trazer uma mensagem totalmente diferente daquilo que muitos sacerdotes já pregavam naquela altura. Por isso é que Jesus não era o único que pregava, muita gente já pregava. Mas quando você vê um testemunho como esse, por que ele traz algo diferente? Por que ele prega desse jeito? Por que ele tem tanta autoridade que outros não têm? Então você consegue perceber que provavelmente algumas pessoas já traziam o mesmo conteúdo que Jesus estava trazendo, mas Jesus trazia de uma maneira diferente, ok? Então a ideia de Jesus era trocar a cultura terrena pela cultura divina. Você concorda comigo? Eu não sei se você curte história. Você vai concordar comigo se você curte história? Quando você lê e você percebe que os portugueses entraram no Brasil, concorda comigo que eles trocaram a cultura que os índios estavam vivendo com a cultura que eles tinham lá em Portugal? Eles deixaram isso. Aí você fala assim, como é que você prova isso? Uma prova disso, irmãos, é o catolicismo que predomina no Brasil, certo? É uma cultura que eles trouxeram aqui. Aí você fala assim, não, mas tem a religião Zafra. Quando você lê sobre a religião Zafra, a gente está falando sobre a Umbanda, o Candomblé e tantas outras religiões que os negros africanos trouxeram no Brasil. Você vai entender que ainda tem a cultura do catolicismo predominando nessas religiões. Como se você entrar, por exemplo, num terreiro ou você conversar com alguém que é da Umbanda ou da Quimbanda, ele vai te falar que alguns santos que os católicos adoram ou servem são os mesmos que tem lá, nessa religião. Por quê? Porque quando os negros estavam lá, na condição de escravo, eles não poderiam invocar os seus deuses que eles chamam de ancestrais. Eles não poderiam invocar. Então o que eles faziam? Eles tinham que juntar a cultura religiosa dos portugueses com a cultura religiosa dos africanos. Quando eles juntam isso, e quando chegasse um senhor naquela altura e perguntava o que vocês estavam fazendo, eles tinham que mentir falando que estavam adorando os santos católicos, quando na verdade eles estavam adorando os deuses africanos, certo? Tudo isso foi surgindo ao longo da história e se implementando hoje, tanto na Quimbanda quanto na Umbanda, no Candomblé, você encontra alguns rituais católicos lá. Como é que isso aconteceu? Porque os portugueses implementaram isso. Aí você fala assim, o que tem mais? A gente vê o português. Apesar que o português do Brasil, o brasileiro modificou um pouco, mas ainda assim nós temos a mesma língua portuguesa. Certo? Por quê? Porque os portugueses implementaram isso. Existe tanta cultura, a maneira de fazer a casa e tudo mais. Quando você lê a história dos portugueses, como eles entraram aqui, e você lê a história de como eles entraram em Angola, ela é um pouquinho parecida. Eles vão lá em Angola, então eles começam a mostrar coisas que não tem em Angola. Então nós temos espelho, nós temos pente, nós temos isso, nós temos aquilo, em troca disso você nos dá um ouro. Então eles têm ouro, então eles começam a ver a fraqueza. Opa, eles são fracos, então nós podemos dominar eles. Resultado disso, nós angolanos enfrentamos 4 séculos e meio de escravidão. Hoje, se você voltar em Angola, você ainda vai encontrar a cultura portuguesa predominando de maneira radical. Um exemplo muito engraçado. Se você é angolano, sai de Angola e vem para o Brasil, e você tem um sotaque brasileiro e volta para Angola, você é taxado como ignorante. Entendeu? O pastor vai entender isso quando ele for para lá. Eu, como angolano, quando eu volto para Angola, eu vou falar de, em vez de eu falar de, então eu sou taxado como ignorante. Ou seja, eu estou renunciando a minha cultura para estar com a cultura de vocês. Isso é tão forte que quando o angolano vai para Portugal e volta, e ele fala como os portugueses falam, e ele chega em Angola, ele é culto. Entende a diferença? Se eu falar com um brasileiro em Angola, eu sou ignorante, eu estou renunciando à minha cultura. Mas se um português falar, se um angolano falar como português, então ele é culto, ele é mais respeitado. Para você entender como a cultura portuguesa foi impregnada na cultura angolana. Cara,
nós temos 4 séculos e meio de escravidão, terminou, mas ainda assim a cultura predomina. O que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Foi o processo de colonização que os portugueses implementaram. É muita coisa, é muitos anos, entende? Quais são os aspectos negativos? Eles mataram muita gente, eles estupraram muitas mulheres, eles fizeram muita coisa errada, entendeu? Hoje o povo angolano, ele tem, a maioria deles, eles têm um senso, não consegue se olhar como grande. Inferioridade, o complexo de inferioridade, ele é tão grande que ele sempre acha que ele é inferior que todo mundo. Por quê? Porque os portugueses deixaram isso bem claro. Sabe que vocês, negros, vocês não são ninguém, vocês não merecem nada. Então quando você vem, você encontra isso. Uma coisa muito interessante que eu vejo, eu falo isso para vocês, eu vi isso na minha mãe, foi quando eu falei com a minha mãe, para mãe, conheço a minha noiva, então eu apresentei ela para Sara, eles conversaram, mas antes de conversar, a minha mãe perguntou assim, será que ela vai me entender? Entende? Falei, mãe, mas ela fala português. Então a minha mãe falou assim, olha, quando você trazer ela aqui, não traz na nossa casa, fica lá na casa do seu irmão, a gente vai lá visitar ela. Por quê? Porque a gente mora numa favela, certo? Então a minha mãe tem esse grau de inferioridade, esse complexo de inferioridade, que ela acha que se alguém for para lá, para a casa dela, pronto, é muito feia, o bairro e tudo mais, então ela vai se sentir mal. Então assim, eu ainda brinquei com ela, falei assim, mãe, a gente vai para sua casa, a gente vai dormir, a gente vai comer a comida que você fazer e tudo mais. E quando eu... isso aí, então é por causa disso, foi implementado isso. Aí você fala assim, cara, mas o que isso tem a ver com o que a gente está lendo aqui? O que isso tem a ver com o Evangelho? Irmãos, Jesus Cristo ele veio justamente para fazer isso. Eu estou falando de como aconteceu, de como os portugueses implementaram. Só uma coisa, antes de eu continuar essa mensagem. A corrupção ela é muito grande em Angola, certo? Nós somos muito ricos, o país em si ele é muito rico em ouro, diamante, agricultura. Nós temos uma riqueza muito grande. Nós estamos em segundo lugar na produção de petróleo da África. Para você ter ideia, 1 litro de combustível custa R$1,60. Entende? Para você ter ideia. Entende? Então, nós somos os segundos produtores de petróleo da África. Mas você vê que o nosso país ele não consegue desenvolver. Por quê? Porque as pessoas que estão lá, eles canalizaram, centralizaram toda a riqueza no país para eles. Tanto que a maioria dos angolanos, quando vão para Portugal, eles são taxados como ricos. Por quê? Porque há muito tempo atrás, os filhos os ricos lá de Angola só mandavam os filhos em Portugal. E eles compravam casas, compravam isso e aquilo. Tem até filha de alguém, para você ter ideia de quão o nosso governo é corrupto, que ele comprou um banco. Ela comprou um banco. É tão irônico, quem consegue chutar o nome do banco? O nome do banco é Espírito Santo. O nome do banco é Banco Espírito Santo, que ela comprou. Entendeu? Então assim, para você ter ideia de como isso é a corrupção, a maneira como eles canalizaram dinheiro, está bem nesse sentido. Então você percebe que esse negócio de canalizar o dinheiro não é muito diferente como acontece aqui. A corrupção não é tão diferente de como acontece aqui. Por quê? Porque as mesmas pessoas que nos colonizaram, eles deixaram a sua cultura impregnada no nosso país, tanto no país de vocês quanto no meu país. Ok? Então, eu consigo entender que Jesus Cristo, quando ele vem aqui na Terra, ele vem justamente fazer isso. Talvez a gente não vai falar no verdadeiro sentido da palavra sobre Jesus veio colonizar a terra, mas o que Jesus veio fazer é a mesma coisa que um colonizador faz. O colonizador ele vem, ele troca a cultura, ele quer implementar a cultura dele. Você é obrigado a fazer exatamente o que ele faz de acordo com a cultura dele. Jesus Cristo, quando ele vem para implementar a cultura dos seus sobre a face da terra.
certo? Então, tanto que as pessoas esperavam que o Messias viesse. Tudo isso que eu estou falando, vocês já estão mais ou menos entendidos. Porque quando Jesus vem, Jesus fala assim, olha, eu vou morrer. E eles esperavam que o Messias não morresse. Por que você acha que Pedro repreende Jesus? Porque Jesus está conversando com os discípulos. Quem vocês acham que eu sou? E alguns discípulos falam, olha, uns falam que você é Elias, e isso e aquilo. E ele fala assim, vocês, o que vocês acham que eu sou? Pedro então toma a palavra e fala assim, você é o Cristo. Por que você acha que Jesus, que Pedro não fala assim, olha, você é Jesus? A gente vai voltar um pouco lá no Evangelho de João. Você concorda comigo que existe muita probabilidade de João Batista conhecer Jesus? Mas quando João está batizando, pergunta para ele, você é o Messias? O que ele fala? Eu não sou o Messias, eu também não o conheço. Mas aquele que me mandou me disse que aquele homem que sobre ele a pomba descer, esse é o Messias. O que é o Messias? É o enviado. O que eles entendiam sobre ser o enviado? Alguém que poderia livrá-los das garras do governo romano, certo? Está falhando? Está funcionando. Das garras do governo romano. Então, pensa comigo aqui. Pedro reconhece que ele é Messias. E do nada, Jesus fala assim, olha, eu vou morrer. Então, Pedro se frustra. Por isso é que Pedro repreende Jesus. Cara, como assim? Agora que eu descobri que você é o Messias, você está me falando que você vai morrer? Mas Jesus insiste. Tanto que ele repreende Satanás. Certo? Que incentiva Pedro a falar aquilo. Mas ainda assim os discípulos continuam caminhando com Jesus. Irmãos, os discípulos, você percebe que a cultura divina já estava sobre a vida dos discípulos. Estava começando a ser implementada na vida dos discípulos. Mas quando Jesus morre, você começa a ver a evidência palpável, visível sobre a vida dos discípulos. Eu sempre prego sobre isso. Você olha para os discípulos e você percebe que eles já não têm mais medo. Eu sempre prego sobre isso. Eles são proibidos de pregar o Evangelho. Eles falam assim, nós vamos obedecer ao Senhor. Não vamos obedecer a homens. E ele fala, vocês vão ser mortos. Ele fala assim, por favor, se vocês quiserem matar, vocês matam, contanto que Jesus seja glorificado. Você repara que tem um episódio que Jesus sobe no monte, e quando Jesus sobe no monte, o que acontece? Os discípulos tentam curar um menino, mas só que esse menino não é curado. Quando Jesus desce do monte, aquele pai vai diante de Jesus e fala assim, eu entreguei o meu filho para os teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Se você pode, por favor, faça alguma coisa. Pensa comigo, os discípulos não conseguem curar aquele menino, mas no final eles perguntam, por que nós não conseguimos curá-lo? Então Jesus dá aquela resposta que todo mundo sabe. Essa casta do demônio só sai por intermédio de jejum e oração. Concorda comigo que naquele momento Jesus está com eles e eles estão mais acomodados. Então ele fala assim, se a gente não conseguir, ele vai conseguir. Quando Jesus morre, eles são presos. E quando eles são presos, na cadeia eles oram. Eu acho que depois que eles saíram, na cadeia eles oram aquela oração que todo mundo sabe. Eles oram assim, Senhor, olha porém pelas ameaças deles. Enquanto isso, nos dê autoridade para ministrar a Tua palavra. E enquanto nós ministramos a Tua palavra, sinais e prodígios do céu aconteçam. Amém? E quando eles pregavam a mensagem, sinais aconteciam? Aconteciam. Maravilhas aconteciam? Aconteciam. Coisa que não acontecia quando Jesus estava. Certo? Então concorda comigo que a cultura divina foi implementada na vida dos discípulos, foi tão implementada e evidenciada que eles agora eles emanavam a presença de Jesus. Por quê? Porque em Atos eles foram considerados como cristãos porque eles viram as mesmas características de Jesus aonde? Nos discípulos. Por isso é que olharam para eles e falaram assim, cara, esses aqui se parecem com Cristo. Então, a partir daquele momento, eles foram considerados cristãos.
Por que eu falo sobre colonização? Porque a cultura divina estava sobre os discípulos. Então, se você falasse, Paulino, você enrolou demais, prega. Pensa comigo aqui, irmãos. Enquanto a cultura divina não estiver sobre a tua vida, irmãos, o Evangelho ele vai continuar sendo banalizado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Certo? A cultura divina, ela precisa estar sobre a nossa vida. A cultura do perdão, ela precisa estar sobre a nossa vida. A cultura do amor, ela precisa estar sobre a nossa vida. Não é apenas uma palavra. Percebe que eu não estou usando como uma palavra. Eu estou usando como uma cultura. Amar é uma cultura que precisa fazer parte das nossas vidas. Ok? Entender o próximo é uma cultura que precisa fazer parte da nossa vida. Orar pelos outros é uma cultura que precisa fazer parte das nossas vidas. Representar Jesus no meio onde nós estivermos é uma cultura que precisa fazer parte nas nossas vidas. A corrupção se tornou uma cultura e, infelizmente, ela faz parte da nossa vida. Mas Jesus Cristo, ele vem justamente para trocar isso. Troquem essa cultura da corrupção, certo? E coloquem a cultura da fidelidade. O que Jesus está trazendo sobre nós é: não sejam corruptos, sejam fiéis. É muito importante que a gente seja fiel diante de tudo que está acontecendo. Em outras palavras, irmãos, é muito importante que a gente abra o nosso coração e permita que Jesus colonize o nosso corpo, o nosso interior. Então, em outras palavras, irmãos, se existem lugares na tua vida que ainda não foi colonizado por Senhor, é importante que você abra o teu coração e fale: Pai, essa parte ainda não foi colonizada. É muito importante que o Senhor trabalhe isso em mim. Senhor, eu não consigo amar as pessoas que me fazem mal. É uma fraqueza minha. Por favor, troque isso no meu coração. Senhor, eu não consigo parar de falar mal das pessoas. Por favor, Senhor, troque isso em mim. Você já percebeu, irmãos? Eu sempre falo sobre isso, que infelizmente, irmãos, isso se tornou uma cultura. O que cristãos falar mal de outro irmão. São isso que é muito comum. O que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina sobre sinceridade. Eu sempre falo com a Sara, eu falo sempre, cara, aqui a gente não vai falar mal de ninguém. Eu sempre falo isso, eu deixo isso bem claro. Entende? Se você chegar para a Sara, aqui minha esposa, e perguntar: Sara, em algum momento o Paulino falou mal da ex-namorada dele, pode perguntar para ela. Eu nunca abri a minha boca para falar mal da minha ex-namorada para a Sara. Nunca fiz isso. Mas essa cultura de as pessoas chegarem para as pessoas e falarem mal, e aí depois pergunta assim: mas por que Deus não me abençoa? Cara, existem áreas na tua vida que Jesus precisa ser o Senhor dela. O Senhor precisa ser o Senhor das nossas vidas. O Senhor não precisa ser o Senhor pela metade. É muito importante que Ele seja o Senhor por inteiro das nossas vidas. Enquanto você tiver o egocentrismo, aonde você comanda a tua vida, irmãos, nunca haverá mudança se você não deixar que o Senhor reine sobre você. O Senhor precisa ser o Senhor da sua vida. O Senhor precisa reinar sobre a sua vida. Se alguém chegar para você e falar mal de outra pessoa, por favor, pare e fala assim: cara, tenta conversar com ele. Pelo menos seja educado e fala: cara, tenta conversar com ele. Sabe por que é muito importante que a gente converse com os nossos irmãos? Porque nós temos que edificar o nosso irmão. Entendeu? Se você entendeu que a pessoa falou, que a pessoa fez algo errado, não vai falar para outra pessoa que outra pessoa fez algo errado. Porque nós somos cristãos e a gente precisa edificar os nossos irmãos. Chame o teu irmão e converse com o teu irmão.
Se você não gostou que alguém fez algo que para você e você não curtiu, chame seu irmão. Se você não gostou da comida de alguém, não vai falar para outra pessoa. Sabiam que muitas vezes isso impede de você ser abençoado por Deus? Sabia que muitas vezes isso impede do teu crescimento espiritual? Aí você fala assim, mas Deus, eu oro, eu jejuo, eu devolvo meu dízimo, como é que eu não sou abençoado? Cara, existem coisas simples que nós chamamos de raposinhas, que é muito importante que você renuncie isso. Ah não, mas tem gente que não gosta de ser frontal, irmão. Então tenta chamar essa pessoa com muito carinho, com muita calma. Chame essa pessoa num canto e troque ideia com essa pessoa. Entende? Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele precisa ser glorificado através das nossas atitudes, através daquilo que nós pensamos, através de tudo aquilo que nós fazemos. Entende? Isso é muito importante, irmãos. São coisas muito básicas, cara, que muitas vezes a gente esqueceu, parou de fazer e que, infelizmente, ele se tornou uma cultura em nós. É uma cultura que está tão impregnada em nossas vidas que a gente acha que é normal. Mas, irmãos, em nome de Jesus, isso não é normal. Ok? Não é normal. Jesus Cristo está conversando com os sacerdotes. Enquanto ele conversa com os sacerdotes olham para ele e falam assim, epa, olha para os teus discípulos, eles estão fazendo o que é ilícito. Jesus Cristo, ele não foi para os discípulos falar assim, cara, aquele cara está se comportando mal, não faz isso e aquilo, não. Na frente deles ele falou assim, Davi pecou e vocês não falaram nada. Jesus repreende os sacerdotes naquela hora. Naquele exato momento ele conversou com eles e apaziguou tudo. Isso é um exemplo. Quando as pessoas estavam pecando, ele já conversava com ele e já resolvia. Isso é um exemplo, irmãos. Ok? E infelizmente, cara, você olha nos grupos dos WhatsApp das igrejas, é o que mais acontece. Você olha nos grupinhos que existem nas igrejas, é o que mais acontece. Cara, a gente não fala sobre santidade. A gente não fala sobre pureza. A gente não fala sobre crescimento espiritual. Reparem que a gente conversa mais sobre santidade, sobre pureza aqui na igreja. Mas fora, a gente mais fofoca, a gente mais fala do outro do que falar sobre crescimento espiritual. A gente não fala sobre isso. E depois a gente pergunta, por que eu não sou abençoado? Irmãos, você está impedindo, cara, de Jesus se relacionar com você. Amém. Entende? Vocês se lembram de quando Jesus vai na casa de Mateus? É Mateus? Quando ele entra lá, o que acontece naquele lugar? Ele fala assim, cara, eu já não vou ser mais o mesmo. Eu roubava as pessoas, estou devolvendo tudo que eu fazia. Zaqueu, ele devolveu tudo que ele roubava. Fala assim, toma, estou devolvendo. E ele, a partir daquele momento, se torna seguidor de Jesus. Por quê? Porque ele entendeu que Jesus Cristo está sobre aquele lugar. E se Jesus está sobre aquele lugar, é importante que ele muda de posicionamento, de pensamento. Quando Jesus fala sobre arrependimento, é sobre você mudar a sua vida. É sobre você mudar os teus conceitos, da meia volta em tudo que você fazia. Se você roubava, você não rouba mais. Se você mentia, você não mente mais. E infelizmente, a cultura da mentira também está impregnado em nossas vidas. Está tão impregnado que a gente acha que isso é normal. Mas Jesus veio para tirar isso. E ele ainda falou assim, não sirvam o pai da mentira. Mas a gente continua fazendo literalmente isso. Aí você fala assim, cara, mas eu conheço alguém que mente, mas ele é próspero. Foca no Senhor. Seja fiel. Continua sendo fiel. E quando você se encontrar com os teus amigos ou com as tuas amigas, não queira fazer o mesmo que eles ou elas fazem para você ser aceite no meio deles ou delas. Porque se a tua amiga ou o teu amigo não te aceita do jeito que você é, com a cultura divina, é porque você não merece ser amigo ou amiga dela. Entende? Porque concorda comigo que tem gente que fala assim,
ele está no meio da bagunça, então ele fala assim, eu vou bagunçar, porque senão eu vou ser o escolhido da turma. É isso que acontece ou não? Eu vou ser o escolhido da turma. Então, irmãos, se você não pode ser o que você é no meio dessas pessoas, cara, repensa o que você é. Por isso é que Jesus veio mudar o nosso conceito de vida, de maneira que a gente ficasse no meio da bagunça e a gente tentar transformar a bagunça em pureza e santidade. Entende? Tanto nos teus amigos quanto nas tuas amigas. É para isso que Jesus veio mudar a cultura terrena com a cultura divina. E, irmãos, sabe, a gente precisa ter experiências divinas. Quando Jesus veio trocar a cultura terrena pela cultura divina, é justamente, sabe para quê? Para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Sabe? Porque pensa comigo aqui. Quando Jesus está no monte, quem que aparece? Moisés e Elias. O peso da glória do Senhor vem sobre aquele lugar. A Bíblia fala assim que a roupa de Jesus se torna branca, certo? Tão branca como a neve. É a personificação da glória de Deus naquele lugar. Mas no Monte Sinai, quando Moisés conversa com Deus, ele fala assim, me deixa ver sua face. O Senhor fala, se você ver minha face, você vai morrer. Então ele não vê a face dele. Mas quando você está ali, no Monte da Transfiguração, os discípulos conseguem ver aquilo, mas eles não morrem. Por que você acha que em um momento um não pode ver senão vai morrer, e na outra fase um consegue ver e não morre? Por quê? Porque Jesus Cristo está lá como mediador. Ele está falando assim, olha, vocês vão ser contaminados pela glória de Deus, mas vocês não vão morrer. Por quê? Porque eu sou mediador e eu estou aqui. Certo? Então, Jesus Cristo continua sendo o mesmo mediador entre Deus e a humanidade. Se você quiser ter experiências divina, é muito importante que você converse com esse Jesus, que você se relacione com esse Jesus. Enquanto você não se relacionar com Jesus, irmãos, não vamos ter experiências extraordinárias divinas, biblicamente falando. Nós vamos ter experiências humanas, que é o que mais acontece. Mas experiências biblicamente falando, cara, a gente não vai ter. Mas não é isso que Jesus faz. Não é isso que Jesus quer. O que Jesus quer? Quando Ele troca essa cultura, Ele quer que nós tenhamos experiências super, hiper diferentes do que a gente está acostumado a ter. Paulina, eu não entendi. Eu vou te explicar, não se preocupe. Para Moisés e fala assim, Moisés, cara, me conta uma experiência que você teve com Deus. Imagina como Moisés ia te falar. O que Moisés ia te falar? Moisés ia simplesmente falar assim, cara, teve uma vez que todos nós estávamos nas nossas casas e a Arca da Aliança estava lá no meio na tenda da congregação e de repente a nuvem veio sobre aquele lugar e a glória do Senhor encheu aquele lugar. Cara, eu estou tentando trazer as palavras de Moisés para hoje. Imagina como ele falaria, cara. Imagina só, eu era o único que entrava naquele lugar, mas cara, a glória de Deus era tanta que nem eu tive coragem de ir, porque eu sabia que eu iria morrer. Amém. E a Bíblia fala assim que enquanto eles trabalhavam, a glória de Deus vinha sobre aquele lugar. E quando eles se apercebiam que a glória não estava sobre aquele lugar, irmãos, eles paravam de fazer tudo. Eles oravam, intercediam, até que a glória voltava novamente. Aleluia. Era isso que Moisés iria falar para você, se você perguntasse, me fale uma experiência que você teve com Deus. Agora vai conversar com os discípulos. Cara, me conta uma experiência. Eu acho que eles iam falar assim, mano, inicialmente eu vi Jesus subindo, cara. Assim, só para te amenizar, eu vi ele subindo. Ele disse assim, olha, vamos nos encontrar em tal lugar. E eu fui obediente, nós fomos lá e eu vi ele subindo. Nós não estamos falando de como Jesus transfigurou.
para os discípulos te contarem essa experiência. Ainda não estamos falando de tudo que ele fez, da conversa com o Pai. Não estamos falando daquilo que eles ouviram. Uma voz se abriu e falou assim: este é o meu filho amado. Irmãos, eles literalmente ouviram Deus falando naquele lugar. Ou seja, eles ouviram a voz de Deus, eles ouviram a voz de Jesus, eles viram Jesus ressuscitando o morto. Eles, em nome de Jesus, ressuscitaram mortos. Eles fizeram muitas coisas acontecer, milagres acontecer. Por quê? Porque eles entenderam que Jesus era o mediador e eles abraçaram a cultura divina sobre a vida deles. Agora vem no século atual e pergunta para nós, cristãos atuais: cara, me conta uma experiência que você teve com Deus. A gente vai falar que nem o Ed Renekiewicz falou, né? Ed Renekiewicz uma vez disse assim: irmãos, vamos comparar o testemunho que os nossos irmãos nos falariam com o de hoje. Hoje, o que é milagre? Milagre é quando o seu nome sai lá no SUS para uma cirurgia, certo? Quantas e quantas vezes nós ouvimos de um milagre como esse? Cara, eu estava mal, eu estava há 10 anos esperando e meu nome saiu, e isso é um milagre. Ah, Paulinho, você está banalizando isso? Não, não estou banalizando. Eu só estou tentando mostrar para vocês o que era milagre, como era a dimensão dos testemunhos que eles falavam. Eu acho que se você conversar com os discípulos, vai te perguntar assim: me conta um milagre. Eu falo assim: cara, teve uma mulher que sofria durante 12 anos e o médico não conseguiram. E o que aconteceu? Não, ele simplesmente tocou nas vestes de Jesus e curou. Entendeu o nível de milagre? A experiência que eles irão te contar? Não, simplesmente aconteceu isso. Então, irmãos, são experiências, ok? De quem abraçou a cultura divina e de quem ainda não abraçou. De quem não deixou que Deus seja o Senhor da sua vida e de quem já deixou que Deus seja o Senhor da sua vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu confesso para vocês que tem muita coisa que precisa melhorar. Como homem, preciso melhorar muita coisa. Eu preciso me arrepender de muita coisa ainda. Mas a minha fé no Senhor, eu tenho muito orgulho disso. De verdade. Isso me incomodava tanto a minha fé que um dia eu fui na psicóloga e falei: aconteceu isso e não me incomodou. Será que eu sou normal? Perguntei. Cara, isso não me incomodava. Eu sou normal. E ela disse: não, você é normal. Olha, que bom. Uma opinião de uma psicóloga é bom, né? Que eu sou um cara normal. Entendeu? E eu me mandava embora do emprego onde eu estava. E no momento quebrou a rotina, né? Eu fiquei triste assim, mas eu dei graças a Deus. E eu fui falar para minha esposa: cara, me mandaram embora. E ela ficou: cara, que é isso? E ela falou assim para mim: você fala dessa normalidade assim? Tipo, fui mandado embora, tipo, normal assim. Mas eu fiquei: cara, eu sei que Deus sabe de tudo. Verdade. Eu entendo que se Deus está me mandando embora desse lugar, é porque Ele tem coisa melhor do que aqui. Amém. Então assim, eu fico preocupado, fico como homem, mas a minha fé no Senhor é maior. Porque eu entendo que Deus está sempre se movendo, está fazendo as coisas do jeito dele. Entende? Então, irmãos, a minha oração nessa noite é que você deixe que Deus, em certas outras palavras, colonize a tua vida, que Ele seja o Senhor da tua vida, certo? Olha para você e pergunta assim, e você mesmo se pergunta: qual é a área da minha vida que o Senhor ainda não atingiu? Em que lugar da minha vida que você é o Senhor da sua vida? Porque quando você é cristão, eu sempre falo isso, não é mais você. Você não tem mais vida. Quando você é cristão, você não tem mais vida, você não tem mais escolha. Porque quem é o dono da sua vida é o Senhor. Quem determina as tuas escolhas é o Senhor. Por isso que a qualquer momento, se o Senhor quiser levar a sua vida, a gente precisa falar como um show. Deus deu, Deus tomou, louvado seja. Se Deus cobrar o seu emprego, a gente precisa olhar para a Bíblia e falar: o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Paulinho, você tem muita conta, cara, tem demais.
Vai fazer falta, vai fazer. Mas o Senhor sabe de tudo, cara. O Senhor sabe. Então, deixe que o Senhor reine sobre a sua vida. Deixe que o Senhor guarde a entrada da sua vida e a saída da sua vida. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa muito falar, mas muito falar demais. Por quê? Porque impede. São coisinhas que a gente acha que é normal, mas que no fundo não é. Que no fundo nos impede da gente experimentar coisas grandes com o Senhor. O Senhor tem coisas grandes, mas enquanto a gente não deixar essas coisas que a gente chama de pecadinho, a gente nunca vai se tornar homens e mulheres de Deus. Para homens ou para mulheres, não sei, a gente precisa falar muito sobre assistir filmes pornográficos e sobre se masturbar. A gente precisa falar muito sobre isso. Aí você fala assim, não, mas nós somos uma igreja pentecostal. Pois é, a gente precisa falar sobre isso. Pois é, por causa desse tabu, muitos irmãos e irmãs estão morrendo. Entendeu? Por causa desse tabu, muitos irmãos e irmãs estão morrendo na fé. Entendeu? Ah, não, mas a gente não precisa falar sobre mentira, é o que é nítido. Por causa disso, nós não estamos experimentando coisas divinas. Entendeu? Por causa dessas coisas pequenas, a gente não está conseguindo estar no lugar onde Jesus queria que a gente estivesse. Então, eu estou discipulando um cara. No primeiro dia, eu perguntei para ele, mano, você está aonde você gostaria de estar? Para onde é que você está indo? Você tem foco de onde você está indo? Então, a mesma pergunta que eu fiz para esse cara que eu faço para a igreja hoje. Espiritualmente falando, você está onde você gostaria de estar? Você faz as coisas que você acha que Deus te mandou fazer? Você está fazendo? Ou você parou no tempo e acha que é isso que Deus quer? Pronto, é isso que Deus quer. Aí você ora, talvez, você não ora, você não lê Bíblia, você nem jejua, você não tem, sei lá, amor pelo próximo, você acha que é isso, acabou. Você fala mal do irmão que está do seu lado, tipo assim, é normal, entendeu? Mas cara, em nome de Jesus, isso não é normal. Não é normal falar mal dos irmãos. Não é normal não amar o irmão. Não é normal odiar o irmão. Em nome de Jesus, não é normal assistir filmes pornográficos. Não é normal. Em nome de Jesus. Não é normal, irmãos. Não é normal você se relacionar com alguém e você se envolver sexualmente antes que você case. Não é normal. É pecado. Entendeu? É pecado roubar. Isso é pecado. Entendeu? Essas coisas mínimas que a gente precisa olhar. Corromper alguém é pecado, isso é pecado. Mentir é pecado, é pecado. Entendeu? Irmãos, é muito importante que a gente se posicione e você fala assim, eu sou mulher de Deus. O Senhor me levantou como um varão ou como varão ideal para Ele. Eu sou isso que Deus me levantou. E eu pergunto, é isso? Você é o que Deus levantou com um propósito de vida? Você está fazendo exatamente o que Deus te mandou, te levantou para fazer? Você está caminhando, está indo aonde Deus está te direcionando? Você está no lugar onde você gostaria de estar? Para onde é que você está indo? O que você está fazendo? Eu vou te falar uma coisa. Quando você conseguir responder essas perguntas, eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Tenta responder essas perguntas para você mesmo. Tenta responder. Você vai ser muito feliz. E eu sempre falo sobre isso, irmãos. Não se contente com pouco. Não se contente com pouco. Jesus tem muito mais do que você acha que você tem. Amém. Ele tem coisas grandes para te oferecer. Amém. Ele quer caminhar com você. Amém. Ele quer fazer o que muitas vezes, que durante 10 anos você não conseguiu fazer sozinho. Amém. Então eu oro para que você abra o seu coração e deixe o Senhor reinar sobre a tua vida.
Então, para você que está nos grupos do WhatsApp da igreja, para você que está no grupo do WhatsApp da sua empresa, para você que tem uma empresa, ou seja lá o que for, tenta trocar essa cultura terrena, por uma cultura bíblica. Não deixe que falar mal das pessoas te afete. Isso barra o seu crescimento espiritual. De verdade. Isso barra o seu crescimento espiritual. Entende? Sabe? Você era amigo de alguém, essa pessoa foi uma bênção na tua vida. Hoje, você já não é mais amigo dessa pessoa. Agora, você já fala mal dessa pessoa. Tipo, você já esqueceu tudo que ele já fez na tua vida. Entende? Se você reparar, é a mesma coisa que nós fazemos com Deus. Mas o que nós falamos? Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Isso e aquilo. Mas quando nós não temos emprego, quando não temos nada, a gente começa a questionar Deus. Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que isso é aquilo? Por que isso é aquilo? Entende? Repara que se você faz isso com Deus, você vai fazer isso com o teu próximo. Normalmente. Se você faz isso com Deus, você faz isso com o teu próximo. Normalmente. Então, olha para as pessoas que você já falou mal. Olha para as pessoas que você já machucou com as tuas palavras. Olha para as pessoas que você já machucou com o seu comportamento, com a sua atitude. Olha para essas pessoas e pense quais são as pessoas que você maltratou. Quais são as pessoas que você falou mal um dia. E eu oro para que nessa noite você possa quebrar esse ciclo pecaminoso e mudar para um ciclo diferenciado. Ok? Muda todo esse ciclo para um ciclo diferenciado. Eu peço que você pense nisso, de verdade, pense nisso. As pessoas que você machucou, as pessoas que você magoou, as pessoas que você um dia falou, cara, eu falei mal dessa pessoa, eu fiz isso e aquilo, eu não deveria ter falado mal, mas eu falei. Entende? Eu não deveria ter feito aquilo. Irmão, sabe essas coisinhas pequenas, como eu já falei, que nos impedem, ok? De nos relacionar com o Pai. Sabe, hoje eu decidi trazer essa mensagem, uma mensagem que, no meu ponto de vista, ela é simples, mas que é necessário que a gente fale sobre isso, porque isso está impedindo a igreja do Senhor de crescer. O que é ferida crônica aqui? Ferida crônica, o que é isso? É uma coisa que não sabe, né? É exatamente isso. Se existem pecados crônicos, pecados que giram a tua vida, sabe? Que você acha que é normal. Irmãos, eu não sei o que mais a gente acha que é normal. Eu não sei, eu falei algumas coisas aqui, eu não sei o que a gente acha que é normal, entendeu? Mas tudo isso que eu falei, e mais algumas coisas que eu já falei aqui, que você sabe que não pode fazer, mas que você faz, eu oro para que nessa noite a gente quebre isso no nome de Jesus. Porque isso nos impede, cara, de se relacionar com o Pai. Isso nos impede de crescer com o Pai. Entendeu? A gente precisa olhar para a vida dos discípulos e falar assim, olha, num tempo eu era assim, mas depois que conheci Jesus, a minha vida literalmente mudou. Irmãos, ou você conhece Jesus e você é cristão, e você vive os princípios do reino, ou você não conhece Jesus, então não finja de ser cristão. Então não brinca com o cristianismo. Então não brinca, cara. Sabe, eu quero terminar com isso. Eu quero terminar com essa ideia. Não brinca de ser cristão. Ou você é cristão, ou você não é. Eu quero falar para homens e mulheres. E eu oro no nome de Jesus. Oro no nome de Jesus para que eu esteja pregando para uma igreja completa e repleta de homens e mulheres de Deus. E não para uma igreja que está cheia de mulheres. E não para uma igreja que está cheia de
de pessoas que, o pastor falou isso, não me atingiu, então não vou ser mais isso. O irmão Paulino pregou sobre isso, e eu não curto isso, então não vou ser mais isso. Você sabe, uma pessoa quando é muito moleque, isso aconteceu, então não vou ser mais isso. Falaram aqui, não me deram oportunidade. Não fiz isso, não fiz aquilo, então eu não vou ser mais isso. Não, eu vou tocar mais na banda porque aconteceu isso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Você não está tocando porque as pessoas precisam ver que você está tocando. Você está tocando porque Deus precisa ser glorificado através do teu. Não, o pastor não me deu oportunidade, então, para pregar, então eu não vou mais para a igreja. Perguntem para o pastor quantas vezes eu pedi para ele me colocar aqui no púlpito. Perguntem para ele. Ele vai falar para vocês que eu nunca cheguei no pastor e pedi para me colocar aqui no púlpito. Nunca. Mas você fala assim, isso é errado? Não. Se você tem uma palavra divina, você chega no pastor e fala, pastor, tem uma palavra, ele é o líder, cabe a ele saber se vai deixar você pregar ou não. Quando eu fui discipulado, os meus líderes falaram assim comigo, quando você tiver uma palavra, quiser pregar, você vem e prega. Há muitos anos atrás eu orei para o Senhor e falei assim, Pai, quando você quiser que eu pregue, que eu fale alguma coisa, eu oro para que você coloque no coração das pessoas e me convide. Amém. Pode então você é mais espiritual que pede? Não. É uma preferência. Eu oro assim. Mas se você pede, isso é normal. Entenda uma coisa, eu não estou falando que pedir para pregar é pecado. Não é. Que é errado, não é. É só uma coisa que eu prefiro não fazer. Amém. Agora imagina, eu estou 1 ano sem pregar na igreja, o pastor Luiz calou, então, estou nervoso, estou grilado, não vou mais para a igreja. Nós estamos falando de homens de Deus, homens que Deus levantou. Nós não estamos falando de moleque, cara. E Deus não está levantando moleque, Deus está levantando homens. Então, eu oro espiritualmente para que você se posicione como homem e mulher. Ok? Então, o que eu sempre falo é, irmãos, está funcionando? Irmãos, é muito importante que nós como igreja se posicionemos. É muito importante que a gente se posicione. Passou do tempo de ser criança. Verdade. Paulo nos fala assim, Paulo fala assim, parem de depender de leite. Paulo nos fala, parem de depender de leite. Vocês cresceram, é muito importante que vocês comam alimentos sólidos. Verdade. Comam alimentos sólidos. E para isso, irmãos, tem que parar de pensar como criança. Passou o tempo. Mas eu sou uma criança, não se preocupa, cara. Estou falando para quem está na igreja há 10 mil anos, há mais de 10 mil anos. É inexplicável isso, amém? Eu vou parar de pregar, senão você não pode me odiar. Se coloque em pé que eu quero orar para você.